Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a saúde bucal de pessoas idosas. Hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos relacionados ao envelhecimento e à perda de superfície dentária. Essa perda de superfície dentária não relacionada com cáries, mas sim com outros fatos que estão relacionados com o envelhecimento. Então, você sabia que a gente pode perder a estrutura dentária mesmo sem cáries, né? As pessoas imaginam que qualquer perda de estrutura dos dentes está relacionada com cáries. No entanto, existem 3 formas de perder a estrutura e que nós vamos hoje conversar sobre elas, e essas formas estão relacionadas com os hábitos, tanto de alimentação quanto de escovação e o hábito de ranger os dentes, que é chamado de atrição. Então, o que é a erosão dentária? A erosão dentária ela é o resultado de uma perda de superfície dos dentes por contato com ácidos. Os principais ácidos encontrados nos alimentos são as frutas cítricas, laranja, limão e os refrigerantes. Percebam uma grande perda de estrutura dentária aqui, e são perdas que não têm ação de cáries, mas nitidamente são erosões que escavaram os dentes, deixando um pouco de esmalte nas partes mais externas, né? Porque o esmalte é mais resistente, e destruindo a dentina, que é a parte interna do dente, que é o corpo do dente. Quando a gente observa a erosão do dente, diferente da cárie, a gente nota que não tem amolecimento, né, na estrutura do dente. O que se vê é que o esmalte, que é a porção mais externa, que é mais resistente, ela fica maior, fica mais alta. E a parte interna, que é a porção de dentina, é menos resistente, ela vai desgastando mais rápido. Então, quando a gente vê isso, a gente já deve ficar atento para uma possível situação de erosão. E a erosão é muito prevenível, né? Como a gente discutiu, dá facilmente para reduzir o consumo de bebidas ácidas, como refrigerantes e tal, e com isso reduz a erosão. Mas claro, tem que restaurar o dente, né? Não pode deixar o dente assim, porque ele fica muito friável, muito fácil de ter fratura. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que a erosão é muito diferente das cáries, né? E também chamar a atenção para as pessoas que têm problemas de refluxo, né? Que é o caso de pessoas que têm problema de alcoolismo ou de grávidas, né, que têm frequentemente refluxo. Essas pessoas vão ter muito risco de erosão dentária. Então elas têm que tentar evitar alimentos que provocam o refluxo e também reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. O que chama muito minha atenção, que eu acho assustador, é a quantidade de refrigerante que se bebe hoje em dia, né? Eu sei que parece conversa de velho, assim, mas é incrível, as pessoas não consomem água, né? As crianças não bebem água, elas pedem refrigerante. E isso, começando esse hábito de consumir refrigerante muito jovens e não beber água, né? Elas vão crescer com esse hábito. Então, o que se espera para o futuro é que o crescimento assim, dos casos de perda mineral relacionados com erosão vai aumentar muito por causa justamente do consumo de refrigerantes ácidos. E a atrição é o desgaste dentário. A atrição, na verdade, é o resultado do desgaste dentário provocado pelo ranger de dentes ou pelo contato da mastigação de um dente contra o outro. Nós podemos observar nessa imagem, então, que os dentes estão muito desgastados, e também é possível ver claramente que esse desgaste acontece pelo contato entre os dentes. Observem que existe um encaixe entre os dentes. É muito comum também o bruxismo. O bruxismo é um hábito de ranger os dentes durante o sono. Quando se observa essa situação, é necessário proteger a pessoa com um aparelho que é utilizado nos dentes durante o sono. Essa situação do bruxismo ela é bem complicada, porque para fazer o diagnóstico de bruxismo, primeiro a gente tem que convencer a pessoa assim, de que pode ser que ela esteja rangendo os dentes enquanto ela dorme, né? E a pessoa não lembra que range os dentes enquanto dorme, porque obviamente ela está dormindo e não vai lembrar, né, que está rangendo os dentes. E aí a pessoa também vai dizer que dorme junto com a esposa, com o marido, com algum companheiro, e essa pessoa também não observa que o paciente está rangendo os dentes porque ela também está dormindo, né? Então é uma situação bem difícil. Outra coisa é o nome bruxismo, né? As pessoas não gostam desse nome, é um nome feio mesmo, enfim. Mas é um hábito de ranger os dentes enquanto dorme, né? E o que se observa, além do desgaste, são dores nesses músculos aqui, né? Então a pessoa quando aperta aqui nos cantos, assim, ela sente dor.
ou quando ela acorda de manhã, ela sente uma dor aqui nesses músculos. Isso é um sinal de que ela está com bruxismo. E o outro sinal evidente é o desgaste dos dentes, né? O que se faz nessas situações? Vai até o dentista e faz uma placa, né? A placa de bruxismo é um aparelho, né, de acrílico que é encaixado nos dentes e isso protege os dentes do desgaste. Não só os dentes, né? Protege as articulações, que essas articulações aqui também são danificadas, né, pelo bruxismo. E por fim, então, a abrasão. A abrasão ela é um desgaste dentário provocado pelo contato de superfícies sobre o dente. Normalmente, a principal superfície que faz esse desgaste é a escova de dentes. Então, a gente pode observar nas imagens que esses dentes estão desgastados em regiões onde não existe contato com o dente antagonista, ou seja, aquele dente que forma o par de mastigação, né? A gente pode observar nessa imagem que esses dentes estão desgastados ou por escovação ou pelo contato do grampo da prótese, que muitas vezes o grampo faz uma fricção em contato com o dente e desgasta o dente, como a gente pode observar ali. A abrasão ela é prevenível. O principal causador de abrasão justamente é uma escovação traumática. O que é uma escovação traumática? É a pessoa escovar com muita força ou utilizar uma escova muito dura, ou as duas coisas juntas, né? Então a principal maneira de prevenir isso é fazendo uma escovação delicada e utilizando escovas sempre com cerdas macias. E outra observação, né, importante, tem gente que pensa que quanto mais força colocar para escovar, melhor, né? E não é, né? Isso provoca desgaste dentário, né? Vai causar uma abrasão que com o tempo pode levar inclusive à fratura do dente, né? Então é o contrário, assim. Outra coisa, a escova ela tem que ter cerdas macias. Tem gente que pensa que não, a cerda dura é melhor, porque vai limpar melhor. Não. Escova dura é boa para limpar prótese, para, né, limpar, sei lá, objetos da casa e tal, né? Para os dentes tem que ser uma escova macia. E não precisa ser aquelas escovas super modernas, que tem setas coloridas, que tem indicador de, né, quanto tempo deve ser trocada e tal. Não, o importante é que seja uma escova de cerdas bem macias e que a escovação seja feita de uma forma delicada e com cuidado para limpar, só que sem exagero na força. Certo, então, pessoal, gratidão por terem assistido essa nossa aula, que é a aula de número 3, aspectos de abrasão, erosão dos dentes, e aguardo vocês nas próximas aulas.